E aí, como vocês estão? Muito bem, obrigados. Obrigados. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, por sinal, né? Nós vamos falar sobre... Filhos. Seco. Filhos. Nossa, que desânimo, meu Deus. Primeiro tópico, em relação a filhos. Ter ou não ter filhos? Tem gente que não quer ter filhos, né, gente? Não sonha, não tem um sonho de ser pai ou mãe. De continuar a família. Isso. E o que você pensa sobre isso? Eu acho que todos deveriam ter filhos. Todos? Por Que quê? podem. Porque é uma benção. Você vê o seu filhinho correndo pela casa, você ensinar ele a andar de bicicleta, jogar bola, poder cuidar, poder abraçar, poder amar. É algo... Mas filhos não são só coisas boas, assim. Claro que não. Tem muita dor de cabeça, né? Tem que ficar ali, tipo, é uma grande responsabilidade. Por exemplo, a gente acabou que perdeu um cachorrinho esses dias que ele ficou doente e morreu. Nosso primeiro cachorro. Nosso primeiro cachorro. Foi tão... Mas serve de aprendizado. Filho tem que ser muito bem cuidado. Uma dor de barriga, uma infecção, uma febre, uma sujeira no ouvido. As unhas cortadas, né? Tipo... Dá, tem que ter... dá infecção, dá qualquer coisa. E é muita responsabilidade. Isso. Sem contar que quanto maior, né? Vai ficando o filho, mais responsabilidade... E mais dor de cabeça a gente vai tendo, né? Tipo, nós não temos filhos, tá, gente? A gente tá falando o que a gente pensa hoje. Pode ser que daqui a algum tempo, quando a gente ter filhos, né? A gente pensa diferente. Então você é a favor de ter filhos, independentemente de qualquer coisa. Sim, se possível, se for possível, porque infelizmente tem pessoas que não conseguem ter filhos. Isso acaba sendo muito doloroso para essas pessoas. Tem alguns que entram em depressão, etc, etc. Mas quem tiver a possibilidade, estando num casamento estável, uma casa... É importante isso, né, Beck? Que esteja em um casamento estável, né? Porque, não sei, tem muitas mulheres que optam por ter filhos sendo solteiras. Eu acho que ajudaria, né, um cônjuge na criação do filho, né? Um pai, figura masculina, e uma mãe, figura feminina, estrutura, ajuda. Porque não fica desbalanceado, nem a mulher, por exemplo, a mulher que é criada só pela mãe, eu não tô falando de preconceito, ela tem a tendência de ser mais, como eu falo, independente, a ponto de que se casar, ela às vezes não enxerga o marido como uma figura de ajuda, de autoridade, de respeito. Ela própria vai querer fazer isso. E se o homem for criado só pela mãe dele, ele pode ficar, além da dependência normal, muito mais dependente da mãe dele. O mundo tá tão difícil hoje em dia, né? Tão perigoso. Dá medo de ter filhos. Dá medo de criar, porque você cria em casa de um jeito e lá na rua aprende outras coisas com outras pessoas, com outras cabeças, né? Mas eu sou a favor de ter filho, sim. Então vamos para o tópico 2. Quando ter? Momento certo? Quando ter filhos? É difícil. Mas eu acho que filhos tem que esperar um pouquinho. Quando você entra numa vida a dois, você tem que esperar um pouquinho. Porque às vezes você tem que se adaptar primeiro. Isso. Por exemplo, eu tenho um filho com 1 mês de casamento, às vezes é complicado, porque eu não me adaptei a minha esposa não se adaptou a mim. Mas eu também acredito muito em Deus, sou cristã, como vocês sabem. Eu creio que tudo é no tempo de Deus, entendeu? Tanto se for... Igual, tem muitas mulheres que eu vejo no YouTube que são loucas pra ser mães, às vezes estão tentando ter filhos durante 3 anos, 4 anos, ou até mesmo há 10 anos tentando ter um filho e não conseguem. Eu creio que tudo é permissão de Deus. E já tem mulheres que, tipo assim, no primeiro mês de casado, ou até mesmo no namoro, já engravida assim, de primeira, né? O tempo certo é no momento que Deus vê que a gente está bem estruturado, não só financeiramente, também psicologicamente, né? Pra se ter um filho. Porque não adianta a gente ter uma mente
Como que eu falo? Uma casa cheia e uma mente vazia. Você dá condição pro filho viver, mas não dá condição para ele crescer. Mentalmente falando. Mentalmente falando. Uma casa cheia e uma mente vazia. Terceiro tópico. Quantos filhos ter? Aí vai do gosto do freguês. Se quiser ter 20, vai nessa, irmão. Olha, eu sempre quis ter 3 filhos, sabe? Porque eu sempre fiquei pensando assim, num carro, por exemplo, aí vai ser eu e meu esposo na frente e 3 filhos atrás. Eu acho, assim, eu ainda talvez queira um pouco ter 3 filhos, mas, sei lá, né? Tudo pode mudar, já tô pensando em ter somente 2, ou não sei nem qual seja a vontade de Deus para nossas vidas. Eu quero no mínimo 2 e no máximo 3. Isso, no mínimo 2. Porque eu tenho a filosofia assim, ó. Quem tem um cachorro não pode ter apenas um cachorro. Tem que ter uma companhia pro cachorro. Filho é assim, tem que ter alguém para brincar em casa. É bom que você tenha 2 filhos porque um brinca com o outro, um cuida do outro. Irmão se preocupa com o irmão. Às vezes tem coisas que o filho não fala pro pai, mas fala pro irmão. E às vezes o irmão pode ir lá e ajudar. Quarto tópico, menino ou menina? Eu sei que a escolha não é nossa, mas menina, eu tenho medo de ter uma menina. Pra falar a verdade, assim, eu sempre tive um sonho de ter um menino. Só que, tipo assim, se viesse uma menina, tipo, seria super, ultra, mega amada, com certeza, né? Não que a gente, tipo assim, eu quero um menino e ponto final. Claro que não. Deus sabe o que é melhor pra gente, né? O que vai ser esse pequeno ser daqui a alguns anos. Não, né? Significa que eu não quero um menino ou uma menina. Significa que eu tenha mais medo de cuidar de uma menina. Por que você tem medo de uma menina, bem? Eu não vou ter paciência pra aguentar um marmanjo vir pedindo a mão da minha filha em namoro. Ou ficar vigiando a minha filha namorar. Gente, essa é a parte mais complicada, eu acho, pro pai. Entregar. Meu Deus. É verdade. Se um cara vir pedir, ou meu filho fala, pai, eu quero namorar com tua menina, eu falo, filho do céu, você não quer esperar uns 42 anos, não? Quinto e último tópico. Esse é o tópico mais complicado. Poupança para filhos. Ou dinheiro. O que você acha sobre isso? Primeiro, ter um filho custa caro. Só de fralda, você pode economizar dinheiro para comprar um caminhão de fralda. Vai poupando no banco para comprar um caminhão de fralda que já economiza. Mas o que a gente queria falar agora é estudos, poupança para estudos. Você guardaria uma poupança para o seu filho estudar? Falar a verdade, tem algo que me seria útil, mas eu creio que tudo aquilo que a gente obtém pelas próprias mãos, a gente dá 200% mais de valor. Eu também penso isso. Eu não juntaria a poupança para os meus filhos, para eles estudarem. Pelo contrário, eu acho que eu incentivaria eles a dar o melhor de si nos estudos para que eles pudessem, por exemplo, ganhar uma bolsa ou passar numa federal, né, coisa assim do tipo, para poder, exatamente o que o Matheus falou, para poder dar valor àquilo. Eu não tive minha mãe não juntou dinheiro para que eu pudesse fazer faculdade, então a gente, assim, eu tive que correr atrás disso sozinha, né, e pra glória de Deus eu consegui, né. Passou numa ótima universidade, por sinal. Isso, e sem pagar nada, né? Sim. Mas, então eu acho que eu ensinaria isso pro meu filho, né? Porque eu creio que aquilo que você ganha, que você não conseguiu com seu próprio suor, a gente não costuma dar tanto valor assim. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu volto a repetir, essa é uma visão que a gente tem hoje. Eu e o Matheus temos 20 anos hoje. Não temos filhos ainda, vamos fazer 1 ano de casados. A gente vai ficar mais velho, mais sábio, o tempo passa. Vamos ter a experiência de ter filhos daqui a uns tempos. Então, tipo assim, pode ser que mude o nosso modo de pensar, né? Só uma coisa, isso é uma opinião minha e da minha esposa. Por favor, não pensem que a nossa vida pode ser regra para sua vida ou a sua para nossa. Cada um viva conforme
que Deus coloca no seu coração. Isso, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sim. Se você gostou, não esqueça de dar o seu Joinha. isso e se inscrever no meu Canal. Gente, me sigam lá também no Instagram. Vai estar logo aqui embaixo. No E no Snapchat. Isso. Na onde? No Snapchat. No Snapchat. Gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.